Olá, olá a todos, são 17 horas e você está aqui conosco ao vivo através do Instagram da Nice Viap Turismo. Meu papo de hoje são para os amantes de automobilismo. A gente vai conversar com o jornalista Marcelo Oliveira, que vai contar um pouquinho da história dele para vocês, enquanto vocês aguardam. Eu já vou dando um briefing do Marcelo, tá aqui o Marcelo. Quando a gente aguarda a entrada do jornalista Marcelo Oliveira. Jornalista Marcelo Oliveira, ele tem um histórico, ele é editor do Carro Esporte Clube e repórter colaborador da Folha de São Paulo. Já entrou aqui, já vou fazer um convite para ele. Olá, Marcelo. Tudo Oi, bem? Vi, tudo bem? Tudo. Tá me escutando bem? Estou ouvindo aqui perfeitamente. Ai, que bom. Bem-vinda à nossa live, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu comecei a live falando que é uma live para os amantes, né, de automobilismo, porque, afinal de contas, você, além de um grande jornalista especializado, é também apaixonado por carros, né, Marcelo? Obrigado, é um prazer estar participando aqui dessa live com você, Vivi. Obrigado pelo convite. E falar de carro, para mim, é sempre muito bom. De carro, de viagem, de tudo, é sempre muito agradável. Então, para vocês que estão entrando agora, né, a gente vai esperar um pouquinho as pessoas irem entrando, eu vou contando um pouquinho da história do Marcelo. Marcelo é jornalista, editor do Carro Esporte Clube e repórter colaborador da Folha de São Paulo, né? E, Marcelo, conta um pouquinho dessa história que você cruzou o deserto da Austrália para mostrar a evolução da linha férrea que levou para a região há 90 anos atrás. Conta um pouquinho dessa história para a gente, enquanto o pessoal vai entrando aqui. Você tem muitas histórias para contar, né? Muito bacanas para o pessoal aqui. Sim, Vivi, são muitas histórias. Foram 4 anos, né, trabalhando no exterior. Queria ver, meu áudio tá bom para você aí? Você tá me Tá ouvindo? ótimo, Tá tá ótimo. ok? Se você quiser alguma foto específica também, você me fala, Vivi, me mostra essa foto que eu abro aqui para você, tá? Senão Essa foto, eu vou passando as fotos. Essa foto aí que você está mostrando, ela Aham. é da expedição que a gente fez pelo deserto da Austrália. Ela é essa foto a gente registrou próximo à cidade de Coober Pedy, no deserto sul do Outback. E foi uma expedição que nós fizemos, uma matéria para a Folha de São Paulo, para mostrar os 90 anos da linha férrea que levou à evolução para aqueles povos primitivos da Austrália, né? Que até então eles eram isolados do mundo, né? O Aham. país já era isolado, então quem estava no meio do país, no deserto vermelho ali, estava mais isolado ainda. Então, eles construíram, né, a estrada férrea, os australianos, os ingleses, na Aham. verdade, né, com mão de obra afegã, e aí eles construíram essa estrada férrea que cruza todo o deserto, todo o país de norte a sul, e finalmente essas pequenas comunidades de aborígenes tiveram contato com o resto do mundo. Então, é uma das construções mais importantes, não só da Austrália, mas também de todo o planeta, porque ela ligou regiões inóspitas aos Aham. portos que tinham ligações com o mundo inteiro. Então, foi uma matéria muito bacana de fazer. Nós ficamos 5 dias para atravessar o deserto, eu e o Nossa. fotógrafo Vicente Schmidt. Nós Uhum. saímos de Darwin, no norte, e fomos até Adelaide, no sul, a bordo do Degan, que é um trem que homenageia esses trabalhadores afegãos que fizeram a Estrada da Ferro. Foi uma matéria bem legal de fazer. Que bacana, Marcelo. A Regina está entrando aqui. Que bom ver o Marcelo Regina, aqui. mandar um beijo para Regina. Regina Saudade de Célia você, aqui. Regina. Querida Regina. Marcelo, me diz uma coisa, você cobriu, você fez várias coberturas muito importantes, né? Você cobriu o primeiro encontro de um presidente americano com o líder da Coreia do Norte, você cobriu a abertura da Fórmula 1 por 3 anos, né? A gente tem vários amantes da Fórmula 1 que vão entrar nessa nossa live, a Copa do Mundo do 2018 da Rússia, né? Empreitada para 4 rodas para mostrar os lançamentos da capa de revista com várias situações, né, que você passou em tempo curtíssimo de reportagem. Então, tem muita coisa que você fez aqui. Eu queria citar também um projeto de cooperação bilateral
que você fez no Timor-Leste, o massacre que matou 50 pessoas na Nova Zelândia no ano passado, né, que vai virar o documentário. Fala até um pouquinho sobre isso. Você não para pelo mundo, né, registrando tudo que acontece. Você é um grande também viajante, não é verdade? Você não para. Eu sou um apaixonado por história, Vivi. Eu sou mais apaixonado que por carros, que eu sou também, sou entusiasta do mundo automotivo. Não à toa que eu sou jornalista automotivo, hoje editor do Carro Esporte Clube. Trabalhei como repórter na Quatro Rodas, no Vroom também. Mas, sobretudo, eu adoro história. Se puder misturar história com carro, melhor ainda. Mas eu gosto muito de história, de acontecimentos. Então, eu fiquei 4 anos no exterior trabalhando. Essa foto aí é do encontro do Kim Jong-un com o Donald Trump em Singapura, que nós fizemos. Foi uma cobertura muito intensa. E de lá, de Singapura, eu já fui direto para a Rússia, para a Copa do Mundo. Então, assim, são assuntos completamente diferentes, né? Mas jornalismo tem disso. E agora eu estou de volta. Essa foto é na Fórmula 1, Grande Prêmio de Melbourne. Estou até com a mesma camisa, que é a camisa da Fórmula 1. E aí, essa que a Camisa gente da fez... sorte. Sim, a camisa que eu trabalhei lá. Aliás, uma das, né? Porque eu trabalhei durante vários dias, em várias temporadas. Mas essa que você comentou da Nova Zelândia foi, sem dúvida, a cobertura mais dramática, mais triste que eu fiz, porque foi uma coisa repentina. Eu fui enviado para lá muito em cima da hora. Assim, a gente não sabe quando essas coisas vão acontecer, né? E acontece. Quando aconteceu, eu estava em Melbourne cobrindo a Fórmula 1, né, para o Caderno de Esporte da Folha de São Paulo. Quando aconteceu isso lá na Nova Zelândia, então eu saí de Melbourne e voei direto para Christchurch, onde aconteceu. Então eu fui um dos primeiros jornalistas estrangeiros a chegar lá no país. Eu já estava perto, né? Peguei um voo de 4 horas e fui para lá. Quando eu cheguei lá, assim, era uma situação muito dramática por tudo que aconteceu. E, enfim, eu ouvindo as pessoas, assim, é uma situação realmente muito triste e que requer muita empatia por parte do repórter e não explorar e nem tornar aquilo algo sensacionalista, né? Então você tem que fazer da maneira correta, tudo com muita isenção e muita empatia com as pessoas. Você não deve embora seja impossível não se emocionar, mas você não deve demonstrar essa emoção, porque quem tem direito mesmo de se indignar com tudo ali é quem está sofrendo. A gente não está na pele daquelas pessoas. Então eu ficava me policiando muito com isso. Quando eu ia conversar com as pessoas, eu ia com muita seriedade, sabe, no meu papel de jornalista, não tentando ser um apaziguador de nada sabe? Entre a população ali, entre os povos ali, que É um foi uma momento muito relação de delicado, ódio, né? né, que causou aquilo. Então a gente tentava ser o mais isento possível, mas no fundo a gente se emocionava com tudo aquilo, mas em nenhum momento. Tanto que eu ia te mandar uma foto de lá, eu não tenho nem uma foto que eu tirei de lá. Eu tenho momentos de passagens que eu gravei e que aí eu dei um screenshot, né? Eu congelei a imagem e te mandei, porque eu não tenho nenhuma foto, assim, não pode transformar aquilo num acontecimento, num ponto turístico, sabe? Eu sou radicalmente contra essas coisas. Quando teve a tragédia lá em Mariana, lá em Brumadinho também, infelizmente eu vi muitos colegas jornalistas tirando foto lá, como se fosse uma Disneyland, como se fosse, sabe? E enquanto não é. Eu estava Você ali tem toda a razão. registrando aquele fato, mas eu não tinha direito de ficar explorando aquilo, nem pessoalmente, nem Muito profissionalmente, né? bem. Obrigado. Concordo, amigo, plenamente. Né? Porque a gente tem que fazer você no seu papel de jornalismo, que você faz isso com maestria já há muito tempo. A gente tem que Obrigado. passar a notícia, né? Mas a gente não tem que fazer disso uma grande. A gente tem que haver respeito dentro da notícia, né? Então, parabéns por essa ética profissional que você tem, que isso sirva de exemplo para tantos jornalistas aí que, infelizmente, não atuam dessa forma, né? Mas vamos falar de coisas boas. Vamos falar de Você coisa rodou boa. o mundo atrás do lançamento de carros, né? Como é que foi isso? Tem, Deixa eu só tem algum acertar lugar minha que você câmera aqui. destacaria, assim? Isso. Desculpa, repete de novo a Então, pergunta. Marcelo, você é um amante dos carros, né? Então você rodou o mundo inteiro, né? Muito. Através dos carros. Tem algum local específico que você destacaria, assim? Não, esse foi o lugar mais incrível que eu fui, mais incrível que eu visitei, que eu vi carros
Enfim, assim, algum local que te marcou mais nessa tua história de vida? Olha, eu sou muito grato aos locais onde eu trabalhei até hoje, tanto o Vroom, a Folha de São Paulo e a Quatro Rodas, porque principalmente a Quatro Rodas, porque me deu oportunidade de conhecer lugares que eu não conhecia e de nesses lugares poder experimentar em primeira mão vários carros, assim, coisa, não só carrões, você fala, qual carrão que você dirigiu, assim. Eu não Aham, dirigi muitos carrões, assim, muito super esportivos e tal. O que eu gostava é dirigir carro que todo mundo pode, que todo mundo compra, carro de massa, que eu, aham. que eu dirijo, que todo mundo dirige, não só carro de jogador de futebol, porque é o valor notícia que tem aquilo lá. Eu estava levando aquilo em primeira mão para todo mundo, para todo o Brasil, na verdade. Então, de todas as viagens que eu fiz atrás dos carros que eram possíveis para a gente e que viraram capas da Quatro Rodas, foi realmente muito prazeroso. Então, assim, eu fui para Nova York fazer o Honda Civic, quando lançou, é um fenômeno de vendas esse carro. Foi assim, um trabalho jornalístico assim, muito intenso, muito pesado, porque eu cheguei lá sem ter o carro, sem ter fotos, sem ter nada. Tive que arrumar tudo na hora, arrumar o Nossa, carro. E assim, num lugar que você não conhece direito. Mesma coisa, eu fui para a Rússia. Quando eu fui para a Rússia, eu fiz o Lada Niva, que é um ícone para quem gosta de off-road aqui no Brasil. aham. Um carro que é fabricado desde 1977, exatamente como é que ele é. Então, fui atrás do carro, atrás de gente para emprestar o carro, para fazer as fotos. Aí tá a foto da Praça Vermelha, né? Uhum, No centro de Moscou, no meio da aham. Copa. Ô, Vivi, imagina só, já é o local mais vigiado do país, da Rússia. Sim. Na Copa do Mundo, o policiamento, a segurança, a fiscalização estava assim, 50 vezes mais Nossa. intenso. Como é a Praça Vermelha toda fechada, toda fechada. Imagina Aham. quando eu falava que eu ia colocar o Jeep lá, o Lada, lá na praça para tirar foto, o pessoal ria de mim, era impossível. No entanto, eu consegui colocar, negociando com a polícia ali, eu não falava o idioma deles, então assim, ia no embromation ali É uma para loucura. negociar. E madrugada dentro a gente estava tirando foto dentro da Praça Vermelha na frente dos estúdios de TV. A Globo estava com o Fantástico no ar ao vivo e a gente lá no fundo, manobrando o carro, porque era esse cenário aí. A gente estava entre os estúdios de TV e a igreja, a catedral. Ah, Nossa. então, assim, o apresentador do Fantástico olhava lá de cima no intervalo, devia pensar assim: o que está acontecendo ali? O que aquele pessoal está tirando foto de carro, manobrando o carro para lá e para cá? Foi muito engraçado. Que Foi, barato. foi um acontecimento legal. Deu muito trabalho, porque eu não pude ficar só em Moscou, eu tive que fazer o teste off-road no interior, mais de 1.000 quilômetros de Moscou, fui na fábrica da Lada. Então, assim, foram. Na Tailândia também, quando eu fiz o Yaris, Yaris é um carro que a Toyota vende do segmento mais popular aqui no Brasil, Aham. e nós chegamos na Tailândia 3 dias depois dele ter sido lançado globalmente. Então, Uau. nós somos os primeiros, a Quatro Horas foi a primeira revista a trazer esse carro para o Brasil. Então, assim, Que o incrível. editor me mandou mensagem num dia, no outro dia já estava embarcando para Bangkok para ir atrás desse carro, que eu nem sabia se eu ia se eu ia conseguir encontrar ele ou não. Que bacana. Nossa, que incrível. São muitas histórias, Vivi, são muitas histórias. É muita paixão que tem que ter, né, por isso, Sim, porque porque é são grandes cansativo. aventuras, né? Os salões mundo afora, a gente eu cobri muito salão, né, do automóvel Aham, em vários lugares, assim, quase sempre um trabalho independente, porque o que aham, acontece? Os jornalistas têm uma classe, né, principalmente na área automotiva, é uma classe até unida, mas geralmente quando viaja para esses salões, geralmente vai todo mundo junto, porque entra no pool das montadoras. As montadoras levam esses jornalistas. A maioria dos salões que eu cobri foi de forma independente, né, e pago pela empresa que eu trabalhava. Então, assim, eu fazia tudo muito sozinho, apurava tudo sozinho, que não loucura. dependia da assessoria de imprensa para enviar revista, Aham, nada disso, não. Então, tudo que eu. Então, era muita coisa ali apurado em cima da hora, apurado ali no local, assim, era o trabalho jornalístico puro. Essa foto que você está mostrando aí é da cerimônia, equivale para a cultura ocidental do cristianismo, a missa de sétimo dia do massacre lá de Christchurch. Eles são, ao fundo ah, ali, a primeira-ministra, a Jacinda Ardern,
Uhum. conversando com as pessoas durante esse culto, nessa celebração islâmica, né, para as pessoas em frente à mesquita, onde aconteceu o massacre. Ah, entendi. Marcelo, isso que eu ia falar, porque você rodou o mundo através desses lançamentos de carro, né? Mas, assim, você cobriu mais assuntos também, né? Você foi além do setor automobilístico, né? Conta um pouquinho isso aqui pra gente. Quando eu fui trabalhar no exterior, Uhum, eu já trabalhava na automotiva aqui no Brasil. Quando eu fui para o exterior, eu não uhum. podia me dar o luxo de ficar restrito à área automotiva apenas, né? Eu Aham. precisava de me garantir, me sustentar. Então, assim, eu precisava de dinheiro. Deu uma congeladinha. Vocês estão escutando bem? Ou congelou para todo mundo? Marcelo deu uma pequena congelada. Deixa eu chamar ele na setinha aqui, pessoal. Fica aqui que a gente só vai chamar o Marcelo novamente aqui, que deu aquela congeladinha. Oi, voltou? 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 Voltou. Voltou? Peraí. Tá me ouvindo? Tô, peraí, só um pouquinho, Marcelo. Tô voltando aqui. Deixa eu só me conectar, reconectar com você. Pronto. Voltou. Ok, agora isso. Então, Não, o Instagram o tempo todo dá umas tremidinhas mesmo na imagem. acontece, A Rê tá acontece. falando. Eu estou fazendo live também, não tanto quanto você, mas eu Ah, tô fazendo live pelo Carro Esporte Clube, a gente sabe como é que é. é verdade. Mas, meu amigo, me conta essa experiência pelo mundo que você teve, né? Então, Porque você foi além do automobilismo, né? quando eu estava lá no exterior, eu não podia ficar restrito a uma coisa. Quando você está na condição de correspondente, você tem que fazer tudo que aparece, né? Aham, Então, na Quatro Rodas, obviamente, era só automobilismo, automóveis, porque é uma revista segmentada, mas lá na Folha eu fiz de tudo. Então, todos os cadernos, enfim, eu fiz de esporte a crime. Então, assim, foi de tudo mesmo. Então, no esporte foi uma das que eu mais gostei de fazer, assim, porque era muito bacana a interação com a galera do esporte e ainda mais lá. Então, eu fiz a Fórmula 1, fiz Mundial de Surf, fiz matéria ah, de que bacana. surf, e a galera do surf, gente boa demais, tenho contato com eles até hoje. Aham. É, Automobilismo também, para o esporte da Folha, a Fórmula 1, fiz várias matérias de Fórmula 1, indo lá nas equipes, no grid e tal, enfim, era um ambiente muito legal, mas o Uhum. ambiente do surf também, assim, É muito sensacional, viu? bacana, né? Cadeia de turismo também fiz, você que é da área de turismo, você gosta, eu fiz algumas matérias para a área de turismo da Folha, gostei muito de Ah, fazer. É muito prazeroso fazer. Eu faria, não fácil, de novo, é várias muito bom vezes. viajar, né? Não, muito bom. Eu fui para Nova Caledônia de navio, olha só que bacana. Ai, que máximo! Foi Ai, tô morrendo de saudade. Essa foto, Marcelo, ela tá essa, com... essa foto Ah, é no Timor-Leste, com os meninos do futebol lá, os timorenses, que jogam bola lá em Dili, a capital do Timor-Leste. Lá no fundo é o Glauco, o jogador brasileiro que trabalha no Timor, jogou bola no Timor-Leste durante muitos anos. Agora, se eu não me engano, ele está na Indonésia, está no outro time aham, lá. Mas eu acompanhei aham. eles durante alguns dias, eles estavam fazendo campeonatos lá, e há muitos brasileiros jogando bola lá. Foi uma matéria especial para a Folha de São Paulo também, essa aí, para caderno de E como é esporte. que foi essa viagem, né? Porque é um país tão castigado pela guerra, né? Muito, muito. A gente vê uma desigualdade assim muito, muito gritante lá, porque assim, é todo mundo muito pobre lá. Então os estrangeiros que Sim, chegam para investir no país, é um país bom para investir, porque ele é um dos maiores crescimentos econômicos do mundo, né? Porque um país que não tem crescimento nenhum, quando ele ressurge das cinzas, a curva dele é muito mais acentuada do que de outros países que já estão com uma economia estabilizada. sim. O Timor-Leste ele tem um potencial muito grande mesmo. Mas o povo é sensacional. Eu me senti super em casa lá, todo mundo recebendo super bem. Mas é um povo sofrido, depois de 24 anos de guerra, né? Uma guerra que dizimou um terço da população, mais de um terço da população morreu nessa guerra com a Indonésia. Então, é um país que está sendo reconstruído ainda.
E uma das maneiras de entreter a população é com o esporte, eles investem muito no futebol, Ah, que trazem, bacana. trazem jogadores de outros lugares, inclusive brasileiros, para jogar lá. Assim, me senti super em casa, até mesmo pela, pelo português, né? Eu cheguei lá, eu fiz essa matéria, mas eu também fui por causa de um projeto social bilateral entre o governo do Brasil, o governo federal, e o governo de Timor-Leste, envolvendo a Universidade Federal de Minas Gerais, o UFMG, e a Universidade Nacional de Timor-Leste. Que o português, Vivi, é a língua oficial do país, sempre foi, só que durante Aham. 24 anos da invasão indonésia, o português ficou sendo uma língua clandestina, era proibido. Eles Ah, que interessante. matavam quem falava português na rua, porque Nossa. eles achavam que a pessoa estava tramando contra eles, contra Jacarta, né? Aham. Então, era motivo para matar mesmo. Então, assim, muita gente desaprendeu o português, as escolas pararam de ter aulas em português e passaram a ensinar o indonésio e também o teton, que é um dialeto local. Então, hoje, pouquíssimas pessoas falam português da nossa geração. As Uhum. crianças hoje já falam português porque estão sendo alfabetizadas em português, mas havia o risco do português sumir do país. Então, o Brasil entrou com um projeto de educação para ensinar português nas escolas, Que para capacitar os bacana. professores em português e para ter transmissão de notícias e entretenimento na televisão estatal em português também. Então, eu fui lá para ajudar a fazer a grade da programação em português Ah, da TV universitária, da TV comunitária do Timor-Leste. Então, eu passei 12 dias lá trabalhando com eles nisso e é um orgulho danado isso aí. nossa, Marcelo, que incrível. Quanta história você tem para contar, né? Pelo mundo todo. Tem algum lugar que você ainda tenha vontade de conhecer que você não tenha ido, assim? Ano passado, Vivi, Ah, eu já estava com planos de retornar ao Brasil, tanto que eu voltei para o Brasil, estou em Belo Horizonte hoje, mas aham. o ano passado eu falei, quando eu sair da Austrália e for para o Brasil, eu não vou direto para o Brasil, eu vou parar em alguns lugares. Eu não sabia em quantos lugares que eu ia parar, eu não sabia por onde que eu ia passar, eu simplesmente peguei minha mochila, tanto que minha mudança, minhas coisas estão lá na Austrália ainda, eu tenho que dar um jeito de trazer isso. Tá lá, tá na casa de um amigo Nossa. lá. Mas eu pus uma mochila nas costas e saí, comprei uma passagem que chama Around the World, que é uma passagem que as alianças vendem, né? Enfim, aí eu comprei uma passagem assim que eu poderia mudar quantas vezes eu quiser, os destinos, as datas. Então, eu pus a mochila nas costas e fui, sem saber para onde que eu ia depois, quantos Nossa. dias que eu ia ficar. Em alguns aeroportos eu tive problema por causa do visto, que eles exigiam que você tivesse uma data certa para deixar o país, que você tivesse, às vezes, hospedagem. Às vezes eu não tinha nada disso. Eu ia na cara e na coragem, não sabia quantos dias que eu ia ficar. Eu chegava no país, às vezes eu ficava horas lá no aeroporto, no celular, procurando hotel para ficar, ou hostel, ou enfim, qualquer coisa, porque eu resolvi em cima da hora. Ah, acho que eu vou para Bali. Chegava no Aham. Bali, Que eu só checava bacana. se precisava de um visto especial, um visto extra, mas Aham. quase nunca precisava. Enfim, eu só ia em países onde eu já tinha visto, né? Alguns Aham. países eu tirava na hora, como por exemplo a Índia. Eu cismei que eu queria ir para a Índia, tirei um visto na hora. Eu estava nas Ilhas Maldivas. Aí lá nas Ilhas Maldivas eu falei, eu vou para a Índia, que está aqui perto. Aí eu fui para a embaixada da Índia em Mali, que é a capital das Maldivas, e eu estava numa outra ilha, tinha que ir de barco. Aí chegava lá na capital, onde ficava a embaixada, estava faltando documento, ia precisar de voltar no outro dia. Pegava o barco, atravessava de novo para a ilha, no dia voltava. Eu cheguei nas Maldivas para ficar 4 ou 5 dias, acabei ficando 9 dias lá. Então, era assim. Ana. E tinha país que eu chegava para ficar muitos dias, ficava poucos dias. Tinha país que eu chegava para ficar poucos dias, Portugal e Indonésia. Eu cheguei para ficar poucos dias, eu falei, gostei tanto que vou ficar. Eu ficava quase um mês lá. No total, a viagem durou 5 meses, quase 5 meses. E só voltei antes, porque Aham. quando eu cheguei na América do Sul pelo Equador, eu estava em Miami. Eu adoro Miami. Eu já fui lá várias vezes. Eu gosto Ah, demais é de muito lá. bom, né? Eu É. me sinto em casa lá em Miami Beach. Eu conheço, assim, enfim, eu fiquei lá e fui ficando. Tá bom aqui, vou ficando. Arrumei um lugar bom para ficar.
que estava dentro ali do meu orçamento, fui ficando. Agora acho que já vou voltar a viajar. Aí eu fui pesquisar para onde que tinha passagem no preço bom. Achei passagem para o Equador. Falei, ótimo, vou para Galápagos e de lá vou descendo, América do Sul até Argentina, Uruguai e entro para o Brasil de novo, subindo ali pela região sul. Mas quando eu cheguei no Equador, eu cheguei no meio da crise política que teve no ano passado, que foi desencadeada por causa da crise do combustível lá, e que gerou protestos assim do país inteiro, os indígenas caminhando para a capital, Quito. Nossa, Eu fiquei preso em Quito. Eu não podia sair para nada, né? Eu cheguei em é muito. Quito, não tinha nem transporte público, Vivi. Eu cheguei no hotel, quando eu cheguei no hotel, estava todo mundo saindo do hotel. Eu fui o único hóspede do hotel. E aí a minha falou, eu não podia sair para nada. Tinha um exército com fuzil na porta do hotel impedindo as pessoas de sair. Eu falei, poxa, eu vou para Galápagos amanhã, como é que eu faço? Não tinha jeito de ir. Então, eu consegui um voo de repatriamento, para você ter ideia, praticamente um voo de Meu repatriação Deus. de Aham. Quito para São Paulo direto, porque aí não tinha como eu continuar a viagem. Então, eu interrompi minha viagem ali, entendeu? Que Depois. E o loucura. pessoal, pô, você tá aí, aproveita e faz matéria, enviado especial. Eu falei, não, eu tô aqui, não vim nem preparado, eu tô no meio dos acontecimentos, mas eu quero é dar a linha daqui, eu quero ir embora. Eu peguei, para você ter ideia, teve um dia lá que eu cismei de sair, para eu voltar pro hotel, tudo fechado, as barricadas com pneus pegando fogo, só passava a pé. Então, assim, eu estava uns 20 quilômetros do meu hotel, que eu fui num ponto turístico lá, que é a divisão do trópico, né? Hemisfério Sul, Hemisfério Norte. E aí eu tive que Uhum. voltar de carona num caminhão, você acredita? Nossa. Tava passando um caminhão lá e à noite na rodovia lá, aí eu fiz sinal, conversei com um cara lá, dei uma embromada no espanhol, porque eu não falo espanhol, e aí pulei na caçamba e o cara me deixou lá no centro lá. Já me ajudou. E Nossa, Marcelo, que bacana. Você nunca pensou em escrever um livro de tanta história diferente, né? Porque eu acho que isso é muito bacana, né? Você viajar com tudo organizadinho é fantástico, mas esse tipo de experiência que você tem, poucas pessoas têm coragem de fazer isso, né? E você também não só tem essa paixão pelo automobilismo, pela cultura de todos os locais que você vai, né? Porque você se aproxima da cultura, né? Não é aquela viagem para os pontos turísticos. Você entra naquela cultura, você participa daquela daquele movimento, quer dizer, você se envolve nisso tudo. Isso é muito interessante. Não é todo mundo que eu, tem esse tipo de coragem, né? E nem esse engajamento, né? quando eu viajo em família, viajo com o pessoal de casa, meus pais, meus irmãos, enfim, Aham, a gente faz aquela viagem tradicional, né? Coisa de turista mesmo, conhecer os pontos sim. turísticos. Quando eu viajo sozinho, que eu tô comigo, né, por minha conta, eu posso ir aonde eu quiser, a hora que eu quiser, acordar a hora que eu quiser, dormir a hora que eu quiser, fazer o que eu quiser. Então eu tento me misturar com os locais. Então eu pego, lá no Timor-Leste eu fiz isso. O pessoal falou, ah, você é doido, não sei o quê. Mas eu pegava Aham, transporte público com o pessoal, entendeu? E o meu muito legal. biotipo é muito diferente do deles, né? Aí no Timor-Leste Aham, lá, eu sou muito branco e o pessoal lá eles são mais morenos, né? Então assim, de cara eles viam que eu era estrangeiro, mas assim, eu tentava me misturar ali no meio deles, pegar transporte público. Na Arábia foi a mesma coisa também. Inclusive, eu coloquei esqueci o nome daquele negócio que eles. a burca. Tipo isso, mas na versão masculina eu coloquei aquilo. E até que eu me disfarcei bem lá. Não sei se é pelo rosto grande, pelo nariz grande, enfim, eu me disfarcei bem. Mas no Timor não teve jeito, eu sou muito maior do que eles. E o transporte público deles lá, eles chamam de na Colômbia eles chamam de buzeta, né? Que é o ônibus, o micro-ônibus, e no Timor-Leste Aham, chama microbus, uma coisa assim. E são vans adaptadas assim, minúsculas, assim, pequenininhas, projetado para eles ali, para o pessoal do Sudeste Asiático, ali, tudo muito magrinho, baixinho, ao contrário de mim, né? Que sou grande, sou alto. E, sim. e numa dessas, eu, na hora de sair é microlete. Estou lembrando que chama microlete, o nome do transporte público lá. Lá não tem ônibus, tem só Aham. microlete. Custa 25 centavos a passagem, baratinho. E aí, numa saída dessas, e são automóveis em péssimo estado de conservação, né? Pneu careca, a carroceria toda enferrujada. Então, quando eu saí, a Nossa. porta não funcionava direito, e eu sou muito mais alto do que o carro, é uma van muito baixinha,
é menor do que aquelas towns. Não sei se você lembra aquelas towns que vendia cachorro quente Lembro, aqui no lembro. Brasil. Tipo aquilo. E aí eu bati a cabeça no arame que segurava a porta, na gambiarra, e eu saí de lá com a cabeça sangrando. Eu entrei no hotel pingando sangue na recepção. Nossa. Então eu tive que tomar uma antitetânica urgente. Aí foi uma saga atrás da antitetânica lá, porque não tinha nenhum lugar. Para você ter ideia, sugerida de eu pegar um avião e ir para outro país para tomar, porque não tinha lá. Meu Então, Deus, olha que loucura, gente. Mudar então eu de país para tomar vacina. tinha que pegar um avião para a Austrália, que é o país, o voo mais curto ali para outro país, é o norte da Austrália ali. Então, mas acabei achando uma freira, me falou que tinha na maternidade que era mantida pelo convento. Aí fui lá na maternidade, lá eles acharam a antitetânica, eu tomei lá. Mas foi o dia inteiro Meu atrás dessa Deus. vacina. Então, assim, eu tento, eu circulei muito ali no meio dos locais. Eu tento fazer isso, eu acho que a gente aproveita mais e tira mais da cultura, né? Na Indonésia, a mesma coisa. Na Indonésia, eu aluguei moto. Eu falo que nessa viagem, Vivi, eu andei de Aham. todos os tipos de transportes Ai, que possíveis. Desde a bacana. carona do caminhão lá no Equador, Aham. andei de jet ski em Nova York, no Rio Ai, que Hudson. incrível. É, Ai, que eu incrível. falei, eu estava em Hoboken, que é do outro lado da, da ilha, né? Que já é New Jersey lá. E aí eu vi que o pessoal vendia jet ski, vendia não, alugava jet ski. Eu falei, eu tenho que ir lá no Distrito Financial, lá no Marco Zero. Eu posso jet ski, eu acho que eu vou alugar um jet ski. Aluguei um jet ski, fui lá. Aí de lá já dei a volta ali no Brooklyn e tal, tudo pelo Hudson River ali. E foi muito bacana. Nas Que Maldivas eu legal. também atravessei de uma ilha para outra de jet ski que eu aluguei. No Equador andei de caminhão. Na Europa viajei pra caramba de ônibus, aqueles ônibus baratinhos que você compra de um país para o Aham. outro. Ah, que Trem legal. também, avião, fui para o Marrocos. Marrocos eu peguei trem também, enfim. Eu usei todos os tipos de transporte que você pode imaginar. Pela terra, pelo ar, pela água, por tudo. Que bacana. Olha, então, assim, você acha que a sua paixão pelos carros é igual à sua paixão por viagens, assim? Ó, dá uma briga boa, São viu, duas grandes Vivi? paixões da sua Dá vida, uma né? briga boa. Mas sabe que eu descobri que Ah, eu sou apaixonado por viagem de carro, que aí une tudo. Eu maravilhoso. adoro pegar o carro, pegar a estrada. Quando eu escrevia na Quatro Rodas, eu até Aham, enchi o saco do meu editor direto, porque eu adorava fazer o longa duração, que é uma sessão lá que a própria editora Abril compra os carros e a gente vai testando até 60 mil quilômetros. Quando dá 60 mil quilômetros, os carros são desmontados para a gente analisar o nível de desgaste das peças dos carros. Então, para olha, rodar 60 mil quilômetros, você precisa viajar muito em pouco tempo. muito. Então, de vez em quando, eu pegava o carro lá na segunda-feira e tinha que rodar 2.000, 2.500 quilômetros para entregar na sexta, na quinta ou na sexta-feira. Então, eu inventava roteiro da minha cabeça. Eu saía de São Paulo, ia para o sul do Brasil, ia lá para Santa Catarina, mas tudo rápido, assim, 4, 5 dias. Aham. Pegava em São Paulo, ia lá para a Serra da Canastra, em Minas Gerais, e ficava fazendo isso, ficava inventando roteiro na minha cabeça para poder dar quilometragem nos carros. Eu adorava fazer isso. Nossa, que Você ia incrível! viajando e Você- analisando o carro, e analisando os locais, assim, era a união perfeita ali que eu gostava. Nossa, e para os apaixonados de carro, acho que é a coisa, né? É o sonho. Você trabalhou É com o muito sonho bom. de muita gente aí, né? Porque geralmente são os carros Apaixonados por. lançamentos, assim, né? E, enfim, são carros que causam muita curiosidade por ser recém-chegado ao mercado. E, assim, eu só escolhia roteiro que era bacana para 4 ou 5 dias. Então, fui até Santa Catarina. A última que eu fiz foi em dezembro para Santa Catarina, Balneário Aham. Camboriú, Florianópolis e voltei por Londrina, no Paraná, Curitiba, Londrina, enfim. Depois fui para São Paulo. Já fui em Minas Gerais, Serra da Canastra, Rota do Queijo, que é sensacional, super indico ali, Ah, que bacana. Capitólio, Escapos do Aham. Lago, aquela região toda ali. Me diga uma coisa, Marcelo, atualmente você está morando na Austrália, né? Eu Você- estava morando na Austrália, eu voltei para o Brasil e estou em Belo Horizonte agora. Mas você vai Eu ficar escrevi. aqui ou você vai voltar para lá? Você vai Não, agora se restabelecer em Belo Horizonte de novo? eu comprei. Eu até comprei uma passagem para voltar para a Austrália, mas não consigo, né? Tá tudo fechado agora.
Eu tô lá e a Latam tá só empurrando minha passagem, né? Todo dia, porque não tem como, né? O país também tá Aham. fechado, eu não consigo voltar, eu não É, tenho agora visto, não. eu não tenho Agora visto você de tá de residência. castigo aqui. Agora eu fico aqui e depois eu vejo. Eu tenho intenção de voltar para a Austrália só no ano que vem, não em definitivo. Eu vou ficar no Aham. Brasil, mas eu tenho que voltar lá para resolver outras coisas. Mas eu estou pensando em só no ano que vem, que é quando eu acho que tudo vai. Espero que esse ano ainda retome o turismo, porque Sim. eu tenho outras coisas para fazer, outras viagens para fazer a trabalho. Mas eu sinceramente espero que volte esse ano. Mas para a Austrália talvez no ano que vem apenas. Infelizmente. Ah, ah, é verdade. A, A a Regina aqui, Regina Regina falando aqui, Celi, um beijo. vamos Tá juntos para a falando. Austrália. É, a hora que você quiser, só me ligar, Vamos ó, vamos ver, embora. A gente encontra lá em Gold Coast. né? Tem alguém Marcela, há perguntando aqui quanto tempo também você como está será o aqui no futuro, É, o futuro só a Deus pertence. né? Como será, mamãe? né? Bom, me diga uma coisa, há quanto tempo você está aqui no Brasil? Porque eu queria saber lá na Austrália como é que estão as coisas antes de você chegar. Você chegou a Não, pegar pandemia lá ou não? não, mas você acredita que eu estava na China no início da pandemia, bem ali no olho do Nossa. furacão, onde aconteceu? Inclusive, na semana que vem eu vou até fazer o teste do Covid-19 para ver se eu já peguei, não sei, né? Se eu tenho anticorpo, porque eu estava lá e a gente não sabia da pandemia, eles esconderam durante muito tempo, né? Então, Olha. e para chegar, eu fiz essa viagem do Equador, eu vim para o Brasil. E daqui do Brasil passou um tempo, foi batizado do meu afilhado. Depois do Aham. batizado, eu fui para a China para resolver para uma outra viagem a trabalho. E nessa viagem para a China, eu fiz conexão muito longas, conexões muito longas nos aeroportos. Então, na verdade, passei pelos Estados Unidos. Então, assim, eu posso ter pego alguma coisa nos aeroportos, tanto da China quanto nos Estados Unidos, e não sei. Porque eu viajei muito na China. Eu passei por 3 ou 4 cidades lá, acho que quatro Olha. cidades. Peguei voo interno lá, peguei trem. Então, assim, e era no início da pandemia. Então, assim, tem chance de eu ter pego alguma coisa, enfim, não só eu, mas como quem estava comigo viajando também nessa viagem a trabalho, né? Meu pai estava comigo também. Então, assim, a gente não sabe. Então, até vou fazer o teste para saber. Mas na Austrália, pelo que eu sei, já está até voltando ao normal agora. A Nova Zelândia abriu o Sim, comércio sim. todo. Na Austrália está indo por esse caminho também. E na China, uma coisa que a gente estranha lá é porque todo mundo já tem o hábito de usar máscaras, porque essas pandemias que, né, o que vira É, pandemia para eles já é uma coisa comum ali, mas fica comum, restrito ali verdade. no país. Então, todo mundo já usa máscara, já tem um certo cuidado quanto a isso. Mas é lógico, o hábito deles também, o hábito, né, cultural deles, não favorece muito para acabar com esse tipo, com esses vírus, enfim. Então eles fazem do jeito que dá. E quando a pandemia começou, eu estava lá e a gente nem sabia. A gente ficou sabendo que teve essa pandemia assim que chegou no Brasil, no finalzinho do ano. Então a gente fica sem saber, Nossa, né, Vivi? que loucura, né? Tudo isso que está acontecendo. E aí você faz as matérias de uma forma remota, né? E digital, dessa Hoje eu forma. não, hoje eu não cubro, mas quando eu estava na Austrália eu cobria a Ásia e a Oceania, né? Tanto que eu ficava ali me deslocando entre os países ali da região quando precisava. Então, hoje eu estou em Belo Horizonte, eu faço o Carro Esporte Clube daqui, que é o que eu gosto muito de fazer, mas continuo lá na Folha, escrevendo na Folha. Eu era colaborador internacional, ficava baseado na Austrália, mas eu cobria a Ásia e a Oceania. E quando eu voltei para o Brasil, avisei que eu estava voltando e falaram que eu poderia. Eu falei que estou indo para BH, né? Minha família, eu sou paulista, mas a minha Aham. família em peso está em BH. Eu falei, eu vou voltar para BH. E aí eles falaram, não, em Belo Horizonte a gente precisa de. A gente tá precisando de gente em BH e tal. Se você quiser continuar colaborando com a gente a partir de Belo Horizonte, tudo bem. Mas são assuntos completamente diferentes. Então eu faço tudo que acontece em Minas, assim, né? Não só eu, tem outros repórteres também que cobrem Minas Gerais para eles. Então eu faço para eles o que acontece em BH. E no Carro Esporte Clube,
eu saí da Quatro Rodas e parei de escrever para eles em dezembro e fui para o Carro Esporte Clube e faço a parte automotiva do Brasil inteiro lá no Carro Esporte Clube, a partir de BH também. Que bacana, Inclusive, Marcelo. posso fazer um convite aqui para os seus seguidores, Vivi? Claro, Por deve. favor, eu estou conversando com vocês aqui pelo meu perfil pessoal, mas conheça o nosso trabalho lá no @Carro Esporte Clube, por favor. Vocês vão gostar. Nossa, a gente tem os diretores da Nice Viap Turismo, o Sérgio, um abraço, Sérgio, é apaixonado por carro. Meu irmão já correu de Fórmula Ford até. Olha, Fez, revelou a, Fórmula Ford que Você revelou vários conhece o Paulo talentos. Santana? Revelou vários talentos. Ele era assessor do meu irmão. Olha, que bacana. Minha família é aficionada por carros, assim, apaixonada, como você. Eu sou. Por carro, a Regina está até falando, ele ia passar o carnaval com a gente. Queria muito ir para o Rio de Janeiro. Meu sonho é passar o carnaval no Rio de Janeiro. Eu já fui algumas vezes, Marcelo, mas eu ficava só você nos bloquinhos ali. Meu sonho ainda marquei Sapucaí para conhecer. Nunca fui. Olha, está faltando isso, viu? Já fui em vários lugares, mas na Marquês de Sapucaí nunca fui. Então, são todos convidados a conhecer o Instagram do Marcelo. Passa de novo, Marcelo, o nome para... Carro Esporte Clube. Carro Esporte Clube. E você também é nosso convidado. Deixa a gente ver essa questão do carnaval, como é que ela vai ficar, né? Que a gente está vendo ainda. Você é nosso convidado. Regina Célia, que está presente aqui. Um beijo, Regina Célia. Ela é mais animada do que eu. Eu, embora da Sapucaí cansada, ela falava, eu vou ficar mais um pouquinho, Vivi. Regina é alegria em pessoa. É alegria em pessoa. Não é? Eu falei que ela é 10 vezes mais animada que eu. Eu caí de cama no meio do carnaval, ela continuou, não parou. Conheci a Regina no cassino, lá na Austrália. Ai, que bacana! Juro. Por isso que ela estava falando dos cassinos aqui. Vivi, você gosta de cassino? Gosto. A gente vai ainda viajar muito, né, Marcelo? Se Deus quiser, tomara que retome o quanto antes. Eu tô aqui, eu tô igual um presidiário, riscando a parede, assim, quantos dias faltam para acabar a quarentena? Não, imagino, porque você é um cidadão do mundo, né? Você é uma pessoa que vive pelo mundo, né? Eu sou totalmente desprendido das coisas. Isso é maravilhoso. Eu acho que nesse momento, tudo que a gente passou até agora, né, Marcelo? Ficou uma grande lição, né? Que o que vale na vida não é o que a gente tem, né? É o que a gente vive, né? Então, nós ficamos 90 dias que a gente podia ficar com a mesma roupa que não ia fazer a menor importância. Agora, essas experiências de novas culturas, de novas viagens, isso sim enriquece a gente, né? Não é porque eu trabalho com isso, mas é porque enriquece mesmo, né? Muito. E muda a nossa energia, o nosso astral, e nos enriquece culturalmente. É muita coisa boa junta, né? Então a gente quer muito voltar a viajar, né? Eu também estou assim, que nem você. Falar uma coisa que antigamente eu gastava muito antes de eu começar a viajar. Eu sempre viajei desde pequeno, mas assim, nunca investi em viagens. Eu viajava quando aparecia uma oportunidade. Mas desde que eu comecei a viajar, antes de eu começar a viajar para valer mesmo, nessas viagens grandes, eu investia muito em carro. Eu gosto de carro, então eu comprava um carro bacana, investia para incrementar meus carros, enfim. Quando o bichinho do aeroporto me picou, eu falei assim, para quem investir em carro, eu nem estou usando direito. E aí eu peguei e comecei a investir em viagem. Eu torrei um carro que eu tinha, um Golf, que não era um carro barato, e troquei ele numa viagem inteira. Eu queimei o carro numa viagem inteira. Então, assim, para mim foi um investimento. Eu não me arrependo. Depois, quando acabou a viagem, eu comprei um carro mais barato para mim, mais simples. Mas, enfim, gastei o dinheiro do carro todo na viagem e foi ótimo. Eu não me arrependo, não. Maravilhoso. Vale muito a pena. Agora, só uma dica de viagem para quem gosta de carro e de viajar, é fazer o circuito na Itália e Alemanha dos supercarros. Emília-Romana, aquela região da Bavária, na Alemanha também. Tem muitas fábricas que abrem as portas para as pessoas, né, para os turistas visitarem linha de montagem. Pode até fazer test drive dos carros lá. Então, você pode visitar a Ferrari, visitar a Lamborghini, visitar a Porsche. Entre Itália e Alemanha ali. Um passeio da hora, muito bom. Que bacana. Eu conheci só a
o Parque da Ferrari em Abu Dhabi, né? E Sim, eu como tive eu lá tenho também. essa paixão de família, né? Um beijo, Sérgio Fernandes, um beijo, Sérgio Russo, que é o meu irmão que corria. Foi Ah, campeão carioca de kart, também que nem você, apaixonado por carro, né? E aí na Fórmula Ford, mas aí depois ele acabou virando empresário. tamo junto. Mas eu nasci imbuída nessa paixão por carros, né? Então eu entrei no Parque da Ferrari em Abu Dhabi e ficava assim, olha essa Ferrari, olha essa Ferrari. E do lado, não sei se você já foi para Abu Dhabi, tem um shopping. Então Sim. todas as meninas do grupo, né? A gente foi num grupo de agentes de viagem, né? Na verdade, foi uma viagem a trabalho. E todas as mulheres foram para o shopping. E eu fiquei lá, Ah, meu extasiada pai com na as Ferrari. Ferrari. Falei, nossa, cada carro incrível. Tirei foto, foto, foto. Falei, aí tem aquela fase para tirar dentro da Ferrari, eu parecia criança. Aí eu falei assim, nossa, Vivi, você gosta de carro, né? Eu falei, não, não sei, é uma coisa que está no meu DNA, né? Minha família também é A apaixonada, igual a você. Abu Dhabi é um dos lugares que eu mais gostei de. Já tive lá duas vezes, né? Fui uma Aham, vez em 2011 e fui agora no ano passado. aham, Inclusive, eu cheguei em Abu Dhabi sem aham. saber quando que eu ia para outro lugar, nem para onde que eu iria. Mas quando eu fui ficando, eu gostei de Abu Dhabi. Aí achei um hotel bom, no preço bom, porque o hotel lá é bom e barato. Então, Exatamente. eu fiquei no hotel lá e o gerente de hotel me deu o upgrade. Eu falei, ó, eu vou comprar duas diárias, mas assim, eu vou renovando, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar. Aí ele me deu um upgrade lá, tipo, pra Suite Master lá, enfim, pro melhor lugar. Aham. Era um apartamento gigante. Aí eu fui ficando lá, fui embora. Então era para eu ficar em Abu Dhabi 3 dias, eu fiquei 10 dias lá. Nossa. Então, e conhecendo os lugares. E não fui em Dubai, que é do lado, eu só fiquei em Abu Dhabi, tem muita coisa para Aham. fazer lá. Não é incrível. A gente não tem muita noção, né? Abu É, Dhabi tem o Louvre, gente. Não tem, tem o né? Louvre. É. O Louvre. E, Agora estão construindo o SeaWorld, quer dizer, é outro mundo, né? aí E, vai ter o Hard Rock também, o Hard Rock Café, eles vão fazer um hotel lá, enfim, aham, é, eles estão investindo muito, né? Os árabes estão investindo muito lá porque de todos os Emirados, dos 7 Emirados, Dubai é que sempre recebeu o maior investimento. Mas agora, para o turismo local, eles estão investindo muito em Abu Dhabi. E eu não que é queria ficar só pertinho, em né? Abu Do lado. eu não queria ficar só em Abu Dhabi, então eu peguei uma Toyota dessas 4x4 e a gente foi pelo deserto para o Aham. interior. Então a gente foi na tríplice fronteira ali do Emirados Árabes com a Arábia Saudita e Omã. Então, assim, um outro cenário completamente diferente, muito legal. Por isso que eu fui ficando mais dias lá. E de lá, voei para Barcelona. E que contraste. Cheguei em É. Barcelona, assim, a vida ocidental ali pegando fogo, né, na ferveção, enquanto em Abu Dhabi está todo muito contido, né, um luxo extremo, mas todo muito contido ali por causa, né, da tradição islâmica e tudo mais. Eu ia na Sim. mesquita, fui na mesquita 2 vezes lá, porque é lindo aquele É lugar. lindo, é lindíssimo. É. Que fantástico, Marcelo. Você tem muita história para contar. Acho que você tinha que fazer um livro contando essas histórias de viagem junto ao automobilismo, porque, afinal de contas, é uma combinação fantástica, né? Se encaixam as duas coisas, né? Como você falou. E a própria viagem, né? O fato de você viajar e poder também viajar de carro é muito legal, né? Você tem aí Nossa. locais como a Califórnia, que você pode fazer toda a costa de carro, né? Outro sonho que eu tenho, fazer a Rota 66 também. Muito Queria legal. muito ter feito agora, mas eu viajei de carro, na verdade foi de ônibus, né? Foi pela estrada, de Nova York até Key West, lá quase chegando em Cuba já. Fiz a Aham. costa inteira, demorei vários dias, né? Que eu fui parando, mas enfim, eu fiz um trecho dela de carro e o outro trecho de ônibus, né? Mas fiz ela toda. Mas eu queria fazer Chicago, Los Angeles pela Rota 66 também, deve ser legal, né? Ah, com certeza. Não deixa passar esse momento que vai passar, né? Porque tem que passar, né? A Rê até perguntou qual vai ser o futuro. O futuro a gente torce para que e vai, já foi. Na verdade, está em estudo ainda uma vacina, né? Você, Sim. jornalista, você sabe que isso é a tendência. Todo mundo quer que isso aconteça o mais rápido possível, né? Porque, na verdade, as pessoas falam muito de nova
Voltei, deu uma pausa. Voltou. Na verdade, as pessoas falam muito dessa nova realidade, né? Mas eu falo que eu não quero viver essa nova realidade. Eu quero viver a realidade sem problema nenhum, né? Você quer? Então, a gente vai se adaptando nesse momento na medida do possível, torcendo para que saia uma vacina logo, para que haja uma cura, para que a gente consiga sair dessa loucura toda que a gente está vivendo, que ninguém aguenta mais, né? Enquanto isso, tem muita... eu procuro falar, né, meu amigo, para as pessoas terem muita consciência, né? Porque o fato de, aqui no Brasil, por exemplo, você está acompanhando, que você está aqui, a economia está voltando aos pouquinhos, mas o vírus não foi embora. Então, ter essa consciência, né, do distanciamento social, da asepsia, né, da máscara, porque o vírus ainda está aqui e a gente quer que ele vá embora o mais rápido possível. Então, a gente tem que economicamente voltar a funcionar, mas com muita consciência, né? Isso. Essas suas viagens são todas sozinhas? É São o, não for... é o Isso João tem 10 Paulo. minutos, amigo. O João, quantos minutos? 2? Rapidinho, então. 10. Ainda tem 10. Então tá. Ô, João, um abraço para você. Essa viagem específica eu fiz ela toda sozinho, mas eu saí sozinho da minha casa na Austrália, mas eu fui encontrando pessoas ao longo do caminho. Fiz amigos de gente totalmente desconhecida que eu não conhecia e encontrei muitos velhos amigos que estavam morando em outros lugares que eu fui encontrando. E eles até me hospedaram na casa deles, né? Velhos amigos que moram no Portugal, Estados Unidos, enfim, na Espanha. E aí fui encontrando eles. E aí a gente encontrava nesses lugares. Eu não fiz a viagem nada sozinho. Eu saí sozinho de casa, mas o tempo inteiro acompanhado. Aliás, eu falo, a gente acaba viajando também muito a trabalho só, né? E eu falo que a gente não fica só, né? Porque o que a gente conhece de gente quando a gente está sozinho, né? Às vezes você está com o teu grupo de amigos, então você fica com o teu grupo de amigos. Agora, você sozinho, você está ali. E sozinho dá outras possibilidades. Você viajando sozinho, eu acho que você explora muito mais e tem uma abertura para lidar com as outras pessoas do que se você tivesse com sua família, com sua namorada ou com seus amigos, né? Porque você interage com outras pessoas. Assim, numa live não dá para contar, mas são tantas histórias. Eu fiz amigos em vários lugares, em Nice, na França, em Wellington, na Nova Zelândia. Deixa eu ver onde mais. Em Miami. Então, assim, vários lugares assim, que eu tenho amigos que eu fiz amizades que eu converso até hoje. E fora os amigos que eu já conheci, eu fui encontrando nesses lugares. Então, assim, é muito bacana você fazer amizades, assim, de estar na mesma vibe que você. Põe a mochila nas costas e vai embora. Maravilhoso. Marcelo, dá para a gente ficar o dia inteiro conversando, você contar as suas coisas aqui. O pessoal não para de perguntar. Depois a gente segue o Marcelo, que ele pode continuar conversando com vocês. Essa live vai ser salva no YouTube. Eu vou te enviar e vou enviar para todos que participaram dela. Eu queria agradecer imensamente a sua presença. Eu falei aqui com um expert em automobilismo, com uma pessoa que já viajou quase todo mundo, apaixonado por viagens, né? E você passou essa energia aqui para a gente está todo mundo com vontade de já fazer a próxima viagem aqui. Isso é maravilhoso. Isso passando tudo, passando tudo, a gente vai fazer uma viagem lá para a Austrália, que o Marcelo vai estar lá, a gente vai lá te visitar. Você quer encerrar a live? Eu falei hoje com o Marcelo, jornalista, editor do Carro Esporte Clube, repórter, colaborador da Folha de São Paulo e um grande viajante, né? Um prazer falar com você, Vivi. Obrigado. Eu que te agradeço, tá? Um beijo enorme, que isso tudo passe logo para a gente podermos nos reencontrar e fazer muitas viagens. Vamos. Que voltou. Um beijo para todos que nos assistiram e muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Obrigada a Regina Selle, que ela está me apresentando pessoas maravilhosas. Um beijo para você. E, se Deus quiser, até a próxima, sem Covid. Até a próxima. Né? Obrigado a todo mundo que participou. Um beijo, querido Marcelo. Vou encerrando a live de agora, tá? Muito obrigada a todos que assistiram e até a próxima. Até, tchau.